assim, às vezes não pedir um exame, ou às vezes não prescrever um remédio, dá mais trabalho pra gente do que prescrever ou pedir o Sim, exame, né? sim. Porque a gente precisa explicar o porquê que a gente não tá fazendo aquilo, que Aham. na cabeça do paciente ou da pessoa, assim, pô, mas poxa vida, mas não vai pedir o Não exame? Não custa. custa Que nada, médico né? chato, né? Exatamente, né. E é muito importante a gente falar isso, porque é isso, assim, os exames eles não são eles ajudam a gente a fazer uma investigação clínica, mas a gente precisa entender o que que aquele exame diz, o que que aquele exame não diz, né. Uhum. E aí nesse caso você tá trazendo, assim, poxa, às vezes tá com, né, uma criança ali pequena, ali, se você é pai, você é mãe, tá, né, às vezes você vou até já perguntar já na próxima pergunta, mas às vezes já é uma mãe que tem alergia, um pai que tem alergia e já fica preocupado. Fala: "Poxa, e tem um exame para identificar, né?". E É. bom, e aí um ponto muito achei muito, bacana, assim, interessante esse ponto, né, porque se você vamos supor que já fez o exame, né, que às vezes nem pelo que você falou, nem era para fazer, em muitos casos, mas já Uhum. fez. E aí veio positivo, na cabeça da pessoa fala assim: "Mas é claro que eu não vou expor meu filho, não vou correr o risco do meu filho passar mal aqui", né, Uhum. enfim. E aí é isso, né, como que isso pode não fazer por isso que é importante estarmos aqui, porque isso pode não fazer sentido num primeiro momento para quem não entende muito, mas é isso, pelo que você tá falando, se A gente tá acontece enxergando lá isso na frente. exato, né, então você, por conta de um exame que não tinha necessidade de fazer necessariamente, fez, veio o resultado ali positivo que acaba confundindo quando a pessoa não tem sintoma, e aí né, a pessoa, a mãe, o pai, na boa intenção, elimina aquele, né, assim, restringe aquele alimento, por exemplo, se for um caso, né, alimentar, e isso faz com que piore, né, assim, Sim. justamente o que aquela pessoa tá tentando evitar. Não, isso é uma coisa, assim, que eu pego com muita frequência. Uhum, Paciente que, por exemplo, tinha alergia a leite, o pediatra ou até outro alergista foi lá e pediu IgE para um monte de alimento, uhum, aí veio positivo para ovo. A criança comia ovo, nada acontecia. E aí uhum. o médico fala: "Não, veio positivo, suspende, não come mais". E essa criança chega anos depois para mim e eu vou aí o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um teste de provocação oral, eu não posso liberar para ele comer sozinho em casa, porque já tá um tempão sem comer. E esse teste de provocação oral é positivo. Uhum. Ou seja, você gerou uma alergia alimentar naquela criança. Uhum. Causada por toda essa confusão, né, assim. E aí parece que é algo, tipo assim, mas uma alergia a ovo, mas a gente tá falando de alimentos que fazem parte, assim, do nosso dia a dia, né, assim, Sim. da nossa cultura alimentar ali, né, assim, Uhum. do brasileiro ali comum, são alimentos muito frequentes. E aí, assim, a restrição desses alimentos aí eu vou falar assim, eu na psiquiatria e lá no meu consultório, eu vejo, por exemplo, de forma muito comum e frequente, isso, às vezes, principalmente mães, né, assim, que estão ali, e aí um filho que que precisa restringir por algum motivo o alimento, tirar. Isso gera um estresse que, para a criança em si, num primeiro momento, não pode não causar muito, mas gera uma preocupação, uma ansiedade Sim. mesmo, porque é toda uma mudança na casa inteira, no padrão alimentar, na rotina alimentar, às vezes, de uma família. O estresse que Você tem a não poder preocupação. comer fora, você não poder ir numa festa e ficar tranquilo, sabe. Exato. E a criança pequenininha, ela não percebe, mas quando ela vai crescendo, Uhum. ela já entende que ela não pode. Sim. É engraçado, assim, e triste ao mesmo tempo, porque a criança já fala, assim, tá numa festinha, fala: "Ah, isso aqui tem leite, eu não posso comer nada com leite". Uhum. Então, assim, a criança desde cedo já adquire uma preocupação que, né, não era para ela estar vivendo. Sim. Às vezes, até para você voltar esse alimento, você tem que fazer um trabalho, sabe, que a criança fica com medo de comer. Eu tenho Uhum. paciente que tem muito medo de fazer Uhum. teste de provocação oral, que eu tenho que conversar, falar: "Confia na tia, você já Uhum. tá melhorando, se Uhum. acontecer alguma coisa eu tô aqui". Mas, assim, é um trabalho. Sim. E assim, isso a gente tá falando, é claro, vai precisar fazer em alguns momentos quando de fato tem alergia e aí, bom, ok. Mas é muito, enfim, muito importante a gente falar isso por conta desse cuidado de não fazer exames e traçar condutas sem que seja extremamente realmente necessário, né? Porque é Sim. isso, porque às vezes você tem esse desfecho todo negativo de algo que não precisava acontecer, E né? nesse meio tem entrado nos últimos anos a questão, da associação de alimentos com os transtornos de Ai, neurodesenvolvimento. meu Deus, vamos falar disso. Né, então Sim. assim, é isso, assim, é mais uma restrição, é mais uma preocupação para famílias que já vivem sobre um estresse constante, Uhum. para crianças que muitas vezes são seletivas, e você vai ter que tirar uma coisa que de repente ela aceita, Sim. uma coisa sem embasamento científico nenhum, né. Uhum. Então, já há uns anos atrás já teve muito a história do alimento causando autismo, Uhum.
Uhum. Agora, recentemente, eu vi no Instagram de ovo causando TDAH. E aí, Uhum. quando você vai pesquisar, a pessoa que tá falando ali foi ela que publicou o artigo, que só tem ela de autor. Sim. E aí a pessoa bota lá, ai, eu sou dos Estados Unidos, eu sou, né, pra fazer Uhum, um negócio uhum. assim. Fez o curso de final de semana de Harvard. É. Aham. Enfim, e aí você usa do desespero, né, de pais e mães que estão procurando uma solução para uma ou até uma cura para uma coisa que não tem cura e uma solução para coisas que não tem uma solução fácil e que não é por aquele caminho, Uhum. né? Que aquele caminho pode até piorar a situação. Uhum. Então, assim, é muito complicado isso, assim, é até uma maldade, né, o que Sim. fazem.